Viva! Sejam bem-vindos ao Frequência. O meu nome é Miguel e tenho ao meu lado o João. Diz olá, João. Olá. E o Zé. Zé, diz olá. Olá. Sendo esta a primeira edição deste nosso podcast, gostávamos de vos contar como surgiu esta ideia. Em primeiro lugar, sendo nós jovens ativos socialmente, achamos que deveríamos ter um espaço onde pudéssemos, entre nós, os três, debater ideias e partilhar as nossas opiniões convosco, aqueles que nos querem ouvir. Com este podcast, procuraremos explorar ideias, mas também conceitos, tanto sobre o dia-a-dia do nosso mundo, como também problemas que sejam um bocadinho mais abrangentes, transversais e até, se calhar, intemporais à nossa sociedade. Gostava agora, inicialmente, de passar a palavra ao Zé, com uma pequena pergunta. Zé, diz-me, o que te motivou a integrar e fazer parte deste pequeno projeto? Olá a todos, novamente. É assim, Miguel, eu sou estudante de Ciências da Comunicação e gostava muito de ser jornalista e em função desse meu desejo eu acabo por ser uma pessoa atenta à atualidade e acho que tenho coisas para dizer. Eu gosto de ter opiniões bem cimentadas, bem sustentadas e quando surgiu este convite o que eu pensei foi que podia contribuir para que outras pessoas sustentassem as suas próprias opiniões e isso já é um fator que me motiva bastante. Bem. João, já agora, na tua opinião, o que é que este projeto, o Frequência, pode oferecer ao público que nos queira ouvir? Bem, eu não quero puxar muito a brasa à minha sardinha, mas acho que estamos aqui nesta ilha de rádio, três tipos jovens, inteligentes, sensuais até, e que gostam de debater e de trocar ideias, e acho que acima de tudo gostamos de tentar compreender coisas que ainda não compreendemos e tentar ser melhores cidadãos, e então eu diria que isto é um espaço de diálogo aberto e discussão de ideias, de coisas que, pronto, podem ser consensuais até às coisas mais controversas. E por isso acho que é principalmente o que nos une é o espírito do debate informado, tirarmos umas ideias para o ar e no geral saímos daqui um bocadinho mais inteligentes do que entramos. Certo. Eu não tenho muito para acrescentar relativamente àquilo que vocês disseram. Acho que um dos objetivos deste podcast acabará por passar, se calhar é um bocadinho otimista demais esta minha ideia, mas por fazer um pequeno serviço público, por ajudar as pessoas a compreender coisas que ainda não percebem, de uma forma se calhar simples, de uma forma que esperamos nós seja interativa, que possamos transmitir as nossas opiniões às pessoas e enriquecermos-nos a nós com o debate que vamos ter aqui quinzenalmente e também enriquecer a própria opinião que as pessoas têm sobre os assuntos que iremos abordar. Sem mais demoras, acho que podemos passar ao tema que nos traz aqui hoje. O que é que vocês dizem? Eu concordo. Siga. Eu concordo. Hoje gostava de abordar alguns temas que se relacionam com as problemáticas da comunicação social atualmente, se lhe podemos chamar assim. Zé, passando para ti, gostava de saber se identificas alguns problemas que existam com a comunicação social na atualidade, nos dias de hoje, tanto na emissão de informação, ou seja, a forma como tentam chegar aos ouvintes, aos leitores, dependendo do formato, claro, mas também, se pudesses, fazer um bocadinho a visão inversa, isto é, o problema que surge quando os leitores esperam demasiado ou esperam de menos, chamemos-lhe assim, daquilo que é a comunicação social. Eu vou começar pelo fim. Uhum. Vou começar pela parte dos leitores, porque até acho que o princípio da resposta está um pouco na tua pergunta. Há uma teoria, assim, com uns aninhos, chamada Teoria dos Sistemas dos Mídia, do Alan e do Mancini, que já é de 2004, mas que eu considero assim relativamente intemporal e sobretudo influente na comunidade académica que estuda a comunicação social. E eles basicamente relacionaram polos geográficos com a atividade política e jornalística dos países em causa. E definiram
países mediterrâneos, entre os quais Portugal, como uma das partes geográficas do mundo com um jornalismo mais fraco. Mas isso parte dos leitores também, na minha opinião, porque segundo o Alan Mancini, o que justifica essa fraqueza é o facto de se tratarem de democracias muito jovens e o facto de não estar enraizado o culto da leitura nas pessoas, das pessoas não se darem ao trabalho de ler jornais, das pessoas terem a informação um pouco como garantida, que é aí que eu considero que está um pouco a resposta à pergunta no que tu tinhas dito. As pessoas hoje querem saber coisas, não querem interpretar coisas, e estamos numa fase em que a internet, com todos os seus benefícios, difunde informação, na minha opinião, de forma demasiado rápida, no mínimo. Eu queria só dizer uma coisa muito Sim, força, rápida. força. Acho que isso pode estar relacionado com o próprio sistema, com o próprio sistema educacional que obriga a decorar factos e não a saber como pensar sobre os factos. Sem dúvida. E gostava também de dizer que, to be honest, provavelmente a média desce um bocado quando estamos no mesmo grupo que um país como a Itália, que tem, até há alguns anos tinha a relação da máfia com o jornalismo que tinha, não é? Sim. Pronto, Sim. continua. Não. E são pontos muito bons, porque em função também do que tu dizes da relação da máfia em Itália com o jornalismo, não é? Que não é preciso desenvolver assim tão profundamente. Está o poder que os Estados têm sobre os jornalistas. E outro dos critérios avançados por Alan Mancini, além do tal hábito cultural da leitura de jornais, tem a ver com o momento da profissionalização dos jornalistas. As coisas estão interligadas, e como Portugal foi um país que viveu sob um regime fascista, ou tendencionalmente fascista, até há relativamente pouco tempo, até há 40 anos, isso acaba por dificultar as coisas. E se os jornalistas não são profissionais, não têm autoridade moral, vou-lhe chamar assim, para fomentar as opiniões das pessoas, e não têm, sobretudo, moral para não se deixarem influenciar. Eu acho que eu revejo-me um pouco nesta teoria do Alan e do Mancini, e acho que também está relacionado com a rapidez de difusão da informação que temos hoje em função da internet e em função das tão badaladas fake news. João, tu concordas com o Zé no aspecto em que ele diz que, espero não te ter interpretado mal, Zé, mas que se calhar o principal culpado de uma comunicação social mais fraca é um público mais fraco? Essa é uma boa questão, não é? Porque as pessoas, por muito que os jornalistas gostem de dizer que são jornalistas acima de tudo, antes de serem jornalistas eram pessoas. Nós pensamos que as pessoas que vão para jornalista são pessoas que são de letras e que têm um conhecimento extensivo de cultura geral, mas não tenho nada com o qual possa comprovar que isso é verdade. Não sei se há estudos em relação a isso. Ou seja, voltando à pergunta, se achas efetivamente que um mau jornalismo é causado por maus... Sim, do ponto de vista em que o público. próprio jornalismo precisa de ser financiado, se o público não está interessado naquilo que o jornalismo tem para oferecer, e penso, o jornalismo está a tentar criar cidadãos informados e cidadãos que se interessam sobre a atualidade e que são cidadãos ativos. E se as pessoas não estão para aí viradas, o jornalismo está basicamente a oferecer um serviço que não tem qualquer procura. Ou seja, qual é o propósito e como é que ele se vai suster? Acho que essas perguntas são um bocado retóricas, não vão? Ok. Para fechar um bocadinho este assunto, eu gostava de pegar numa frase que o Zé disse. O Zé disse há pouco tempo, não há muitos minutos, que as pessoas querem saber, não querem ter de interpretar. Ou seja, aquilo que o público geral quer atualmente, e não só no jornalismo, mas é nisso que estamos a falar agora, e é isso que importa para esta conversa. As pessoas realmente querem saber e não querem ter, se calhar, qualquer tipo de trabalho
à procura de informação, à procura da informação mais credível, à procura de uma informação fundamentada. Muitas vezes nem sequer tentam, se calhar, procurar artigos de opinião e filtrar a opinião. E as redes sociais, passando um bocadinho para esse assunto, as redes sociais creio que influenciam muito isso, porque acho cada vez mais que as pessoas pensam que o que está escrito tem de ser verdade, e nem sempre é assim, porque opinião todos temos a nossa, cada um tem a sua, e acho que nenhuma opinião é mais válida que outra, mas nós devemos fundamentar a nossa opinião em factos, claro. Todas as opiniões devem, idealmente, ser fundamentadas com factos, mas isso não é verdade em todos os casos, e às vezes as pessoas procuram, ou melhor, não procuram, encontram coisas que os levam a ter uma opinião que nem sequer é a deles. E acho que muitas vezes isso tem exatamente essa influência, tem uma influência negativa na parte do público geral, do jornalismo nacional, do jornalismo português, e creio que com a entrada das redes sociais em força na nossa sociedade atual, isso se vê cada vez mais, uma vez que neste momento o que, na minha opinião, claro, é isso que eu estou a dar aqui, é a minha opinião e vale o que vale, mas acho que os jornais muitas vezes se preocupam mais em dar notícias depressa do que propriamente em dar notícias que acrescentem, em dar notícias que sejam de facto verdadeiras. Acho que é mais valioso neste momento dar uma notícia rápido do que propriamente esperar se calhar mais umas horas ou mais uns dias até ter algo bem formado, algo bem fundamentado, como disse, por factos, e a partir daí partir para dar a notícia. Agora, gostava de passar e de saber a vossa opinião acerca do seguinte assunto. Vocês acham que os mídia mais tradicionais conseguem competir e relacionar-se com aquilo que é agora a social media? João? Eu queria, antes de mais nada, queria só dizer muito rápido que o meu ponto de vista em relação ao último tópico é o seguinte: concordo com o Zé em parte. Acho que era uma frase bastante larga e que tinha muitos sujeitos, e o principal culpado é o advento da internet. E a internet trouxe-nos muitas coisas, mas também, tal como os pais estavam preocupados com os filhos porque passavam demasiado tempo na televisão, na nossa geração os pais estavam preocupados que os filhos passavam demasiado tempo no computador, and guess what? Agora toda a gente e os seus pais andam agarrados aos smartphones. Ou seja, se calhar tornou a nossa capacidade de atenção e de procura e análise de informação mais fraca, também porque não estávamos preparados para a forma como a internet surgiu, e diria, pronto, as pessoas começaram a fugir para aí e começaram a ter atenções mais pequenas, e como a maior parte dos jornais precisam de financiar e são empresas, não é? Precisam de se manter, foram para o que o público gosta e tornaram-se mais empresariais em oferecer aquilo que as pessoas querem, em vez de oferecerem aquilo que eles deviam oferecer. E então acho que há dois culpados: primeiro o público, depois as instituições de comunicação social que se seguiram, mas quem nunca pecou que atira a primeira pedra, não é? E agora, em relação à relação dos mídias tradicionais e das redes sociais, eu acho que estes dois não estamos a debater a coisa certa, porque os mídias tradicionais são produtores de notícias e as redes sociais são um meio onde cada vez mais rápido estas notícias são difundidas. Acho que o debate faria mais sentido contrapondo já mídias tradicionais com novos mídias. Achas que isso faz sentido? Define novos mídias, por favor. Pois, sendo algo bastante novo, é difícil definir, mas nós sabemos o que é. São o jornalismo, por exemplo, através do Twitter, os novos espaços de opinião, que são os podcasts, e a difusão de informação através de novos outlets de mídia, por exemplo, como tu tinhas referido, comunicação social online, que partilha principalmente as notícias através de Facebook, Twitter, essas redes sociais. Certo. Agora permite-me contrapor. Em que é que
um qualquer meio de comunicação social novos mídia, como tu lhe chamaste, que partilhe os seus artigos de forma 240 caracteres no Twitter, Sim. é mais válido. Estou a falar para o público, Sim. porque de certo traz a tua opinião relativamente a isso e com certeza eu tenho a minha, é mais válida do que uma página pessoal, um blog pessoal criado no Facebook, por exemplo, que fala de opiniões próprias e que, apesar do Facebook, o Twitter e todas as redes sociais serem difusores, neste momento também podem ser considerados criadores, Ok. uma vez Que refere-se a criadores individuais. Exatamente, Ou porque seja, neste e momento queres isso saber existe. se é mais isso existe. válido em que espectro? Espectro do O se que é te verdade? o que te quero perguntar Sim. é qual é a relação, se é que existe, Sim. entre a responsabilidade que os mídias tradicionais têm de nos dar informação credível e datada e factual, que se calhar nem sempre acontece, Ok. de forma a conseguir contrapor esse tipo de páginas que, por norma, não generalizo, mas por norma, são menos factuais e têm muito menor responsabilidade. Ok. Vamos ser específicos. Estamos a falar de sites, por exemplo, noticiasauminuto.com. Não estou a pôr nomes, não sei Ok. que site falas. Estamos a falar, por exemplo, de um meio de comunicação social tradicional, Ok. um grande qualquer, Sim, um grande jornal qualquer, sim, uma que SIC, agora um público, é difundido nas redes sociais, contra um senhor que é da mesma terra que tu e que tu por acaso segues no Twitter, no Facebook, onde tu quiseres, Ok. e ele escreve os seus próprios artigos de opinião, Ok. sendo que naturalmente a responsabilidade de qualquer meio de comunicação social a sério, vamos pôr aspas nisto, qualquer meio social de comunicação a sério tem mais responsabilidade efetivamente do que uma pessoa individual, certo? Estamos Sim. de acordo até aí? Sim, sim. Pronto. Então, qual é a relação que devem ter estes dois seres que habitam um meio que agora é comum? Sim. Bem, da situação que tu referiste, estamos a referir-nos a produtores, ou seja, opinion makers. Uhum. Eu acho que uma pessoa que tem uma coluna de opinião no público tem muito mais prestígio do que essa pessoa de lá da minha terra que escreve no Facebook de vez em quando. Sem dúvida. Por isso é que escreve no público, não é? Claro. Acho que não estamos a chegar exatamente onde queríamos chegar com esta pergunta, porque opinião toda a gente pode ter. E acho que a única diferença entre a opinião expressa por esse senhor e a opinião expressa por um cronista do público é que o do público ainda, embora não seja jornalista, pode ser um humorista, pode ser um político, pode ser o que tu quiseres, pode ser qualquer profissão e ser cronista se acharem que tens valor, é de facto a tua escrita passar no crivo de um editor. Ou seja, a tua opinião é a tua opinião e deve ser baseada sim em factos, mas não sei até que ponto é que um editor pode ou não impedir a impressão de uma coluna por causa de erros de opinião, principalmente porque cronistas são muito bem pagos, são provavelmente as pessoas mais bem pagas que escrevem coisas para essa redação. Pessoal, eu gostava de intervir e já estive a ouvir-vos muito atentamente e concordo com muito do que foi dito aqui. E se me permitem, eu vou puxar um pouco atrás a cassete, mas muito rapidamente, só para defender um pouco, só para deixar claro que eu não queria bater assim tanto no público, porque a questão, sim, porque a questão do jornalista, mas eu acho outra coisa. Eu acho é que o que eu estava a dizer da profissionalização do jornalista e de, em Portugal e noutros países ser uma coisa assim relativamente recente, acaba por jogar contra o próprio jornalista. Isto é, o jornalista não... Isto é um processo gradual. Até o jornalista ter autonomia para ser um opinion maker no sentido lato da expressão ainda vai demorar alguns anos. Posto isto, o Miguel estava a falar ainda sobre as pessoas quererem saber e não quererem interpretar. Isso fez-me lembrar um velho debate que está completamente instituído na comunidade académica que tem a ver sobre
o jornalismo de papel vai acabar e se o digital se vai sobrepor, etc. A minha opinião sempre foi a mesma. Eu acho que o jornalismo de papel vai continuar. Porque lá está, porque é a tal interpretação. E mesmo que dê algum prejuízo a algum órgão de comunicação social, ele, para mim, não podem abdicar de ter, nem que seja um formato, em vez de ser diário, passa a ser semanal, por exemplo. Porque aí sim é que eles estão a fazer serviço público e estão a ter a oportunidade de fazer serviço público. É com tempo é com tempo para analisar o acontecimento e não para noticiar o acontecimento. Isto entronca também no que vocês estavam a dizer, porque a questão da pessoa aleatória ser um opinion maker, o poder escrever a sua opinião, o que o cronista tem que essa pessoa não tem são duas coisas fundamentais, que é conhecimento que lhe foi reconhecido por alguém, por alguma entidade académica, e sobretudo tempo. Tem tempo para pensar naquilo, e tem tempo para fazer aquele artigo, e tem tempo Está a ser pago para isso, não é? Está a ser pago para aproveitar o seu tempo para fazer qualquer coisa bem feita. Agora a outra pessoa está um bocado na base do achismo. Essa pessoa pensa e escreve, o que, na minha opinião, joga contra a sua credibilidade, até eu diria. Não é que essa pessoa não possa ter uma opinião, mas se não pensou bem antes de a difundir, na minha opinião está a cometer um erro. E eu aproveito também a deixa, sem querer monopolizar a conversa, para deixar à vossa interpretação e deixar à discussão uma comparação que eu gostava muito de fazer sobre a internet, e é disso que estamos a falar, da rapidez e da difusão de informação, e sobre um conto do Platão. O Platão, na Antiguidade Clássica, escreveu que... Não, mas eu acho isto mesmo. Eu achei isto muito interessante. Eu quando li isto a primeira vez, achei muito interessante. O Platão escreveu que o Tote, que era um deus egípcio que inventou, entre outras coisas, matemática, escreveu Platão, isto é um conto. Inventou, entre outras coisas, a astronomia, a matemática, a geometria, e inventou também a escrita. E quando apresentou a escrita ao rei, que diz Platão era Tamuz, Tamuz torceu o nariz. Porquê? Porque na altura um sofista, se difundisse a sua opinião para um auditório, o auditório sabia exatamente o que o sofista estava a dizer porque o estava a ouvir. Agora, se lesse o que o sofista, se várias pessoas escrevessem o que o sofista disse, já estariam a afastar-se da fonte. Quem lesse já não teria a mesma percepção. E eu acho que a escrita da Antiguidade Clássica é um pouco a internet do século XXI, e gostava de saber a vossa opinião sobre isso. João, o que tens a dizer sobre o conto do Platão e a opinião do Zé? Isso acho que é uma dicotomia engraçada. Estávamos a falar lá fora que agora, por exemplo, a comunicação através dos... Isto é só à parte, mas a comunicação através dos próprios memes ou memes está a tornar-se quase hieroglífica. Isso justifica-se, não é? Eu só digo isto. Se tiveres 10 jornalistas a ir a um evento, todos eles vão escrever um texto que é necessariamente diferente. Claro. Agora, têm que convergir todos nos mesmos factos do que aconteceu. E é isso que as pessoas devem fazer quando querem confirmar que algo é verdade. Procurar fontes de informação, ver se é fonte de informação, se o meio de comunicação social que se sabe que é de direita e o meio de comunicação social que se sabe que é de esquerda dizem a mesma coisa. Porque se não disserem, alguém meteu o pé na poça. Exatamente. Esse diagrama de Venn, que na prática é um diagrama de Venn, é muito, 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 muito importante ser feito para conseguirmos perceber exatamente aquilo que é válido. Dando a opinião sobre aquilo que tu acabaste de nos contar, Zé, gostava de dizer que se calhar concordo um bocadinho contigo, uma vez que, pegando numa expressão popular, quem conta um conto acrescenta sempre um ponto. E isso é válido em todos os aspectos. Quanto mais te afastas da fonte, mais diferente será uma história. Telefone estragado.
Ou o telefone estragado, exatamente. Quanto mais te afastas da origem, mais diferente vai ser a história que vais ouvir no final. Agora voltando à comunicação social, voltando às problemáticas da comunicação social, dos social media, das redes sociais e tudo mais, gostava de vos pedir a vossa opinião sobre um assunto que nos tem deixado quase atolados de informação, que é algo que ficou, chamemos-lhe assim, com que o público ficou familiarizado mais com este conceito desde há 2 anos, mais ou menos, que são as fake news. Eu gostava de saber, na vossa opinião, de onde e como, e também se calhar porquê, de surgirem estas fake news. Zé? O porquê, na minha opinião, é o... Tudo à volta das fake news é difícil de explicar às vezes, mas o porquê, na minha opinião, é o menos difícil. Porque eu acho que as fake news ajudam muito a movimentos populistas. E se tu vives numa era e vives de facto numa era em que os movimentos populistas têm uma janela de oportunidade, porque os sistemas estão em falência, e isto levava-nos até para outra discussão, mas a forma que os movimentos populistas vêm de desinformar as pessoas que votam explica as fake news, porque é muito fácil hoje em dia difundir pseudo-informação, é muito fácil hoje em dia manipular, porque as pessoas não... É um pouco o que nós estávamos a dizer antes. Elas querem saber, não querem interpretar, e não querem saber de onde vem a informação, e não querem saber o que a informação querem dizer, querem saber. Eu diria que isto foi... Desculpa, deixa-me só Força. uma intervenção. Eu diria que isto é uma forma de corrupção um bocado cruel de algo bastante bom que a internet nos veio trazer. Por exemplo, a internet supostamente vinha-nos democratizar, e como depois de se tornar pública e de deixar de ser só para sistemas militares, a internet, a partir do momento em que uma pessoa tinha acesso ao computador e sabia utilizá-lo, passou a ter uma voz. E, por exemplo, isso começou a funcionar até contra os próprios outlets de mídia e os mídias tradicionais. Porque imagina que um mídia tradicional escrevia algo sobre ti em 1990. Como é que tu ias fazer a tua voz ser ouvida? De maneira nenhuma conseguias ser ouvido. Era julgado em praça pública por uma pessoa que por acaso é jornalista e se calhar estava um bocado mais cansado naquele dia, fez um julgamento mal daquilo que tu disseste, não há recurso, passas. E então o que eu quero dizer é que o cidadão deixou de, para bem ou para mal, deixou de ser tão anónimo. O nosso desenvolvimento tecnológico foi tão rápido e tão exponencial que o nosso desenvolvimento moral não acompanhou aquilo que estava a acontecer. Ou seja, nós estamos agora em mãos com uma tecnologia que é extremamente poderosa, e podemos ver isso só vendo as situações, por exemplo, do Kevin Hart. Quando é que o público iria determinar quem é que ia ser o anfitrião dos Oscars? 10 ou 20 pessoas organizadas foram ao feed do Twitter do Kevin Hart há 10 anos atrás, pumba, a Academia achou que era más relações públicas, os Oscars não tiveram anfitrião. Ou seja, isto dá muito poder para as coisas boas, mas também dá muito poder para as coisas que são muito más. Dá uma plataforma para as pessoas exprimirem a pior parte delas. E não, é isto. Obrigado, João, pela tua intervenção, porque até acho que as nossas intervenções acabam por ser um pouco complementares. Sim. Tu foste mais profundo naquilo que eu estava a analisar, mas eu ia concluir dizendo outra coisa, que é: as pessoas têm de perceber também que fake news sempre houve. Sempre houve fake news. Não tinha o mesmo nome, mas órgãos de comunicação social, quando não havia internet, ao serviço de regimes, sempre houve. Formas de manipular as pessoas, sempre houve. Agora são mais rápidas. Exato. Eu acho. E acho que as pessoas estão mais armadas, mas também estão mais armadas para se protegerem. Ou seja,
se não fosse a internet, tu ias comprar 3 jornais diferentes para ver se diziam os 3 a mesma coisa. Não, agora abres 3 artigos, Expresso DN, Público. Dizem todos a mesma coisa. Perfeito. Deixa-me pegar nisso porque estava a ouvir-vos e a pensar exatamente naquilo que tu acabaste de falar. Eu acho que tudo surge toda esta questão das fake news e não só, tudo surge a partir do momento em que temos um público maioritariamente mal ou pouco informado à partida. Depois, juntando esse público pouco ou mal informado com aquilo que tu acabaste de falar, com a facilidade de divulgação noticiosa, porque a verdade é, tu falaste e falaste muito bem dos anos 90, não precisamos ir assim tão longe. Nos anos 90, quem queria ler notícias tinha de ler jornal. Tinha de, vou-lhe chamar perder tempo, que não é perder tempo, mas gastar tempo a ler o jornal. Sim. Tirar um bocadinho do seu dia onde podia estar a fazer outras coisas para o ler, para estar informado, para interpretar. E as pessoas que tinham vontade de o fazer realmente interpretavam o jornal e interpretavam as notícias e sabiam, quando falavam sobre elas, sabiam efetivamente daquilo que estavam a falar. Enquanto que quem não estava muito importado com aquilo que se passava à sua volta, que sempre houve, e sempre vai haver, é normal, na minha opinião é completamente normal. Quem não estava muito importado com aquilo que diziam os jornais, com aquilo que se passava à sua volta, também acabava por não ter grande coisa para sustentar a sua opinião e aquilo que achavam. Agora, com a facilidade de divulgação de notícias, principalmente via internet, é muito mais fácil o acesso a tudo isso. Exige muito uma perda de tempo, um gasto de tempo muito menor do que existia anteriormente. E acho que a combinação destes dois fatores que falei, o público pouco ou mal informado e a facilidade de divulgação noticiosa, originam este fator mais crescente, porque efetivamente creio que, apesar de sempre ter havido, estamos num boom desse tipo de notícias. Acho que estes dois fatores dão origem a esse boom. Acho que a partir do momento em que temos essa combinação, que de certa forma é perigosa, o facto de não sabermos, mas na verdade não nos queremos esforçar muito para saber, estarmos mais importados em saber dizer alguma coisa, saber mandar, desculpem a expressão, a nossa aposta, como quando estamos no café e está tudo bem. Acho que não está correto, e acho que as pessoas, como o Zé disse há pouco, e muito bem, as pessoas também têm de pensar um bocadinho antes de falarem, antes de dar a opinião delas, sob forma de, em vez de parecerem mal informadas ou desinformadas, que não é vergonha nenhuma, que ninguém tem de saber tudo, vão acabar por parecer, sei lá, não sei qual é a palavra, mas ignorante. Se calhar ignorantes. Sim. Se calhar, porque acho, na minha opinião, e mais uma vez, a minha opinião vale o que vale, acho que é preferível não estar informado do que querer mostrar que se está informado e isso ser uma completa irrealidade. Exato, porque quem não lia o jornal, pronto, reconhecia, não sei nada do que está a acontecer, pronto, pelo menos mantenho o meu silêncio. Agora toda a gente tem uma opinião sobre tudo, tem uma plataforma, ainda que errada. Tem uma opinião e tem uma plataforma para exprimir essa mesma opinião, exatamente. E é efetivamente um grande problema. Para relacionar um bocadinho com o que falamos no início desta nossa conversa, acho que, voltando ao princípio de todo, acho que a influência do público na comunicação social, de certa forma, é maior do que a contrária. Ou seja, é maior do que a influência da comunicação social no público. O que é que vocês acham sobre este assunto? Eu acho que isso não é necessariamente mau, porque se fosse maior a influência da comunicação social sobre o público. Mas achas que o que ele disse é verdade? Tenho algumas dúvidas, mas acredito que sim.
Isto é a resposta de quem não se quer comprometer, não é? Sim. Mas admitindo que é verdade, não acho algo necessariamente mau, porque mau de todo seria a comunicação social ter todo o poder sobre o público. João, Sabes? o que achas? Já vi que discordas. Eu acho que a comunicação social tem um grande papel em definir o mundo em que vivemos. Porque a partir do momento em que nós nos viramos para instituições para ouvir o que eles têm a dizer e aceitar isso como a verdade, ou seja, e não estou a dizer aceitar isso como a verdade cegamente, com a devida investigação e devida pesquisa, ouvirmos o que eles têm a dizer e de facto o que eles estão a dizer é verdade. Nós com a verdade determinamos o mundo em que existimos, ou seja, acho que não é assim tão trivial se eles estiverem a comunicação social estiver a partilhar fake news, não é assim tão trivial quanto parece, não é? Não, Porquê? deixa-me só dizer uma coisa, desculpa interromper. É porque repara, eu comecei por dizer que eu gostava muito de ser jornalista. Eu não quero minorizar o papel dos jornalistas. Existe o quarto poder, que é o que vigia, que é o poder do jornalista, que é o chamado, é o que a comunidade chama de watchdog ou de cão de guarda. Mas isso não significa, na minha opinião, que a comunicação social deve ter poder sobre o público. Percebem? Na minha opinião, se alguma instância deve ter poder sobre outra, até deve ser mais o público sobre a comunicação social. Porque isto de vigiar deve ser mútuo. E ainda bem que existe a comunicação social para vigiar as instâncias que gerem o povo, vou-lhe chamar mesmo o povo, mas o povo também tem de estar atento a quem os vigia. Isto tem de ser uma relação muito, muito próxima entre todos. Simbiótica. Sim. Uma relação muito simbiótica entre todos. E sim, creio que ainda não chegamos ao ponto em que a comunicação social se sobrepõe ao público. Creio que não estamos nesse ponto e, na minha opinião, ainda bem que não estamos nesse ponto. Mas a comunicação social tem de ter um papel um pouco maior do que aquele que tem do que aquele que tem no momento. E achas que esse papel deve ser maior em que aspectos? Eu acho que tem de ser maior, se calhar não é a palavra certa, deve ser mais independente. Deve ter mais condições para fazer o tal papel de cão de guarda. Ok. E essas condições também pressupõem um governo ou um Estado que não se sinta atingido pela imprensa, que respeite o que a imprensa diz, divulgue, que respeite que a imprensa informe os seus cidadãos e que o próprio Estado não tem de ter medo da imprensa, tem de respeitar a imprensa, não pode ver a imprensa como súbditos quase, como pessoas que estão ao serviço. Certo. E acho que sim, acho que a imprensa, para ter um papel mais relevante, de mais protagonismo, tem de ser sobretudo independente, e isso é o que define o jornalismo, na minha opinião. João? Bem, o que eu queria dizer é que o efeito que a comunicação social tem no público é muito mais instantâneo e tem muito mais impacto do que, por exemplo, o efeito que o público tem na comunicação social. Porque o efeito que o público tem tido na comunicação social é um efeito que já tem vindo a degradar a comunicação social há algum tempo. Ou seja, ter um público menos exigente que exige apenas que a notícia seja rápida e que o meio de comunicação social seja o primeiro a publicar para ter acesso às coisas assim que acontecem, está a enfraquecer muito a comunicação social, cuja obrigação primeiro era ser verdadeiro e depois é que é ser rápido. Sim, mas esta relação já está num bocadinho de decadência. Ou seja, por isso é que eu acho que a comunicação social tem uma relação mais importante com o público do que o público tem com a comunicação social. Porque no imediato, e é neste frame of reference que o público atua atualmente, a interferência que a comunicação social pode ter no teu dia, neste exato momento, acho que é muito maior do que o público vai ter, também porque é mais delayed. Por exemplo, se estivesses a ver um jornal da tarde há 20 anos, vias uma coisa má e essa coisa má ficava, ok, afetava-te,
e tu ficavas a pensar no dia todo naquilo e em como é que podias ajudar. Agora tu vês um jornal da tarde e és exposto a 20 coisas mais diferentes e até podes sentir um bocado que ok, isto é demasiado, o que é que eu vou fazer? E em vez daquilo que aconteceu, a catástrofe, o atentado ter um impacto de ser o jornalismo, por exemplo, o jornalismo de guerra mais puro, é quando te transmitem exatamente aquilo que está a acontecer, sem filtros, e as pessoas consciencializam-se. Foi o que, por exemplo, aconteceu com a guerra do Vietnã, consciencializam-se e tomam ação em relação a isso. Mas acho que os meios da comunicação social nos estão a mudar muito mais rápido, porque nos expõem a histórias dessas, a 20 histórias dessas diferentes por dia, e ao tentar mostrar-nos tanta violência, não só por efeitos de verdade, mas também por efeitos de mais visualizações e de sensacionalismos, acaba por nos desensibilizar um bocadinho para a violência e a mudar e a banalizar essas coisas que fazem as notícias que são mais macabras, provavelmente, e por isso, por ser mais no momento, mais instantâneo e mais impactante, é que eu acho que a relação que a comunicação social tem com o público é mais importante que a que o público tem com a comunicação social neste momento. Certo, João, obrigado por partilhares a tua opinião. Bem, agora vou-me embora, não Estás a brincar, mas é exatamente isso que vamos fazer. Ora, vamos. Resta agradecer a toda a gente que nos ouviu hoje. Em meu nome, e acho que posso falar em nome do Zé e em nome de João, espero que tenham gostado do Frequência de hoje. Amigos, alguma nota final? Acho que não, acho que está tudo dito. Também acho que não. Só mais uma coisa então, não se esqueçam de subscrever as nossas plataformas onde nos podem seguir. O podcast vai estar disponível quinzenalmente tanto no SoundCloud, em soundcloud.com/frequência podcast, como no YouTube, em Frequência Podcast, e podem acompanhar todas as nossas novidades no Facebook, em Frequência Podcast também. Tudo simples, Frequência Podcast nos 3, SoundCloud, Facebook e YouTube. Obrigado por nos ouvirem e boa semana.